Olá, alunos. Hoje nós vamos falar sobre construção do gráfico do segundo grau. Bom, nós sabemos que uma equação do segundo grau são as equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí nós já sabemos calcular as suas raízes, já sabemos encontrar o delta e estamos agora na construção do seu gráfico. Bom, primeiramente nós vamos ver o seguinte. Sempre que nós estamos trabalhando com a função do segundo grau, o seu gráfico tem esse formato, tá? Que nós chamamos de parábola, tá? E aí, a parábola, ela tem dois formatos, esse e esse. Nós temos esse formato aqui com a sua, isso aqui, esses pontinhos aqui, são o que chamamos as raízes, tá? As raízes da equação. Esse ponto aqui é o que chamamos de concavidade da parábola, tá? É onde a parábola faz a curva, é seu ponto, dependendo da posição, é seu ponto máximo e seu ponto mínimo, tá? Nessa aqui é o ponto mínimo. E aí, como é que eu vou saber que a parábola tem essa concavidade ou essa concavidade? Bom, depende do nosso A. Então, numa função que tem o A positivo, por exemplo, x ao quadrado menos 1. Eu sei que essa parábola tem concavidade para cima porque o nosso A aqui vale 1. Então, concavidade voltada para cima. Aqui nós estamos vendo simplesmente só o formato da concavidade, tá? Na função, por exemplo, menos 2x ao quadrado. É uma equação de segundo grau, não tem B, não tem C, mas é uma equação de segundo grau, certo? E por se começar com A valendo menos 2, A é um valor negativo, a sua concavidade será voltada para baixo. E aí vamos verificar se ela tem raízes ou não. Se ela tem raízes, o gráfico toca em dois pontos. Se ela não tiver raízes, por exemplo, quando o delta é zero, significa que ela vai estar em algum lugar aqui sem tocar esse eixo, tá? Ou acima do eixo, tá? Do eixo X, ou abaixo do eixo X. Porque ela não tem raízes, não tocou. As raízes é o que faz o gráfico tocar na função, certo? Então, nós vamos ver o seguinte. Tem até alguns exemplos onde diz que quando o nosso A é positivo, a nossa parábola tem um rostinho feliz, tá? Quando a nosso A é negativo, a parábola tem um rostinho triste. Uma boquinha triste, um sorriso triste. E aí nós precisamos do seguinte. Dado uma equação de segundo grau, por exemplo, x ao quadrado menos 4 igual a zero, eu posso construir esse gráfico atribuindo os valores. Posso. Escolho os valores que eu quero, valores positivos, valores negativos, vou fazendo a substituição e busco encontrar um gráfico. Pode sim. Mas também nós podemos construir esse gráfico a partir de pontos, tá? E para a construção desse gráfico, nós vamos precisar de algumas coisas. Vamos precisar primeiro, nós vamos precisar do nosso delta. Nós temos que encontrar o valor do delta. Nós temos que encontrar os valores das raízes, nosso x' e o x duas linhas. Então nós vamos precisar desse item, desses dois itens aqui. E vamos ter que precisar calcular o vértice da parábola, tá? Então, a fórmula do vértice é essas aqui. Onde o x do vértice, que vai dar um valor, tá? Um número, é menos b dividido por 2a. E o y do vértice é menos delta dividido por 4a.
Isso aqui vai me dar um valor, vão me dar valores que eu vou poder fazer uma coordenada. A coordenada x e a coordenada y. E aí eu vou atribuir no gráfico, certo? Então, vamos para a construção do gráfico, sabendo dessas informações aqui. Eu vou aplicar essa equação aqui, tá? Então, vamos lá. X ao quadrado menos 4 igual a zero. Antes de aplicar no gráfico, vamos calcular aqui o que nós queremos. Essa é a nossa função. Nós já sabemos que ela vai ter concavidade voltada para cima, porque o nosso A é positivo. Então, aqui nós já sabemos que A vale 1, que B vale 0 e que o C vale menos 4. Então, vamos calcular o nosso delta. Nosso delta será o valor de 0 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nós sabemos que o nosso delta será 0. Aqui nós temos menos 4, então vai ficar menos vezes menos mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então, nós sabemos que o nosso delta vale 16. 0 mais 16 é 16. Calculando as raízes, nós temos que x é igual a menos b, menos 0, mais ou menos a raiz de 16, dividido por 2a, onde a é 1. Então, aqui nós vamos ter, calcular o meu x'. Esse menos 0 aqui, ele não tem utilidade, né? Porque é 0. Então, eu vou calcular aqui o mais, raiz de 16 é 4, dividido por 2, mais 2. Calculando o meu x duas linhas, eu tenho, o 0 não vai servir de novo, né? Então, eu vou ter menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2. Então, eu encontrei as raízes. E agora eu vou encontrar o meu x do vértice e o y do vértice. O x do vértice diz que é menos b, mas b é 0, dividido por 2a. 2 vezes 1. 0 dividido por 2, 0. E calculando o y do vértice, nós temos menos delta. O nosso delta deu 16. Então, vai ser menos 16 dividido por 4a. 4 vezes 1. Portanto, nosso delta será menos vezes mais dá menos. 16 dividido por 4, porque 4 vezes 1 é 4. Vai dar 4. Então, nós achamos que o nosso vértice vai ser o ponto 0, menos 4. Beleza, então vamos atribuir isso aqui a um gráfico. Então, eu vou coletar essas informações que eu consegui, tá? Então, as primeiras informações que eu tenho é... Eu preciso dessas informações aqui. O meu delta, mas foi só para calcular aqui, tá? Então, eu vou anotar a coordenada das raízes. Meu x' foi mais 2. O meu x duas linhas foi menos 2. O meu x do vértice foi 0. O meu y do vértice foi menos 4. E... Bom, a partir desses valores eu já consigo traçar o gráfico, tá? Então eu vou para cá. Observe que aqui nós temos o nosso eixo x, o nosso eixo y. Então, a primeira coisa que eu vou traçar são as raízes. Bom, aqui está o valor 0, 1, 2. 2 positivo. A outra raiz é menos 2. 0, menos 1, menos 2. E a coordenada do vértice foi o ponto 0, menos 4. Então, o nosso x está no valor 0, que é aqui. E o y está no menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4.
Essa é a nossa coordenada. Então isso implica que o meu gráfico ele tem esse formato. O nosso A é maior que zero, então se a concavidade será para cima. Então o gráfico cresce com esse formato. Essa seria a nossa parábola da equação x ao quadrado menos 4 igual a zero. Tá? É importante observar que substituição também daria certo, só que dependendo da equação que nós vamos estar trabalhando, esses valores talvez fiquem mais complicados de nós conseguirmos determinar a concavidade, principalmente, tá? Então nós precisamos do x do vértice, do y do vértice, que dá uma coordenada, das raízes e o delta para encontrar esses valores aqui.